Graça e paz. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos dar início à nova revista da Escola Dominical. Bom dia, vamos tomando assento. Vamos lá, acalmando. Estamos aí na efusividade aí do novo templo, né? Então, mas precisamos dar seguimento aí aos nossos estudos. Hoje nós vamos começar aí a nova revista, né, que se trata aí da vontade de Deus. O pastor Gustavo já fez aí um breve resumo aí da revista, apresentando aos irmãos. E hoje nós vamos dar início aí na primeira aula da primeira lição da nossa revista, que fala as vontades de Deus, mas sendo que na verdade é uma vontade. Só que a teologia, a fim de facilitar a nossa compreensão sobre a vontade de Deus, ela acabou dividindo em duas vontades, que seria a vontade decretiva e a vontade prescritiva de Deus. Quando tratamos sobre o assunto vontade de Deus, é um tanto complicado, porque é algo que a gente gostaria de ter como um mapa da mina. É a mesma coisa você colocar um GPS e você seguir por um caminho seguro, sabendo de que você vai chegar realmente nesse caminho. Me lembro logo que saiu o GPS, meu cunhado me emprestou, que eu tinha que ir num casamento com a minha sogra em São Paulo, ainda era namorado da Aline ainda, em Santo Amaro, mas eu acabei me perdendo no meio de uma favela. Eu falei, não, deixa eu ir para o caminho certo aqui. Para ir no posto de gasolina, eu falei, mano, como é que eu faço para chegar na quebrada tal? Aí o cara me indicou. Porque o GPS estava levando para lugares errados, né? Hoje é muito mais exato, né? Então o GPS acaba nos dando e facilita muito a nossa vida. Então, com relação à vontade de Deus, muitas vezes a gente tem esse desejo que a vontade de Deus seja clara em nossas vidas. Em que sentido? Qual faculdade que eu vou fazer? Que profissão que devo seguir? Será que essa profissão que eu estou seguindo realmente é da vontade de Deus? O pessoal fala que quando o homem chega nos seus 45, 50 anos, na idade do lobo, né? Eu acho que é a idade do condor, né? Que está com dor de tudo. Ele começa a querer voltar a ser menino e querer mudar a vida. E aí fica naquela coisa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu passei 20 anos da minha vida naquilo que Deus queria ou não é? Será que eu devo continuar casado com essa mulher? Largo essa aqui, pego duas. E todas essas coisas surgem na cabeça do ser humano, né? Como também aquela questão, com quem eu devo me casar? Caso com essa, me mantenho casado ou não vou? Então são tantas dúvidas que surgem na cabeça do ser humano, que muitas vezes Deus fica em silêncio, deixando que a nossa própria fé venha nos dirigir. Então, sabedores da bondade, da misericórdia de Deus, nós temos que descansar o nosso coração, tanto na vontade decretiva, quanto na vontade prescritiva de Deus. A lição, ela coloca primeiro a vontade decretiva, né, para depois falar da prescritiva, mas eu gostaria de ir com a vênia dos irmãos, a gente primeiro para a vontade prescritiva, que ela é uma vontade mais fácil da gente conseguir compreender. O que é a vontade prescritiva de Deus? Os irmãos conseguem ter mais ou menos uma noção do que é essa vontade prescritiva, do que se trata? Pode falar, não tem medo de errar não. O que é prescrição? Prescrição em direito é a perda dos prazos, né? Você perde o direito. Mas estou falando, o que é prescrição? Você vai no médico, ele vai prescrever para você alguma coisa. O que é prescrição? Sim, é o que está prescrito. Mas também pode ser uma ordem, uma norma, um direcionamento. Então, a vontade prescritiva de Deus, segundo a teologia, ela refere-se às normas de conduta que Deus deixa muito clara para todos nós. Um exemplo, qual o grande exemplo aí de normas prescritivas que nós temos nas Escrituras? 10 mandamentos. Está em vigor ainda ou não? Está em vigor ainda. Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, a gente vai olhar, o povo de Israel, o povo de Deus, estava no Egito. Quantos anos que eles estavam cativos no Egito? Oi? 430. Uns falam 400, 430, mas nosso irmão aqui, ele é bom de Bíblia, então vamos seguir eu prefiro errar com quem sabe mais, né? Então, 430. Imagina 430 anos, um povo longe do culto, longe do Senhor, não tinha conhecimento, assim, um conhecimento muito pouco do que realmente era o Senhor, e aí Deus resolve tirar esse povo do Egito. E aí esse povo vai para o deserto.
esse povo, eles tinham a noção de que havia o Deus gato, Deus sol, Deus rã, que o faraó ele era um semideus. E aí, o que Deus faz para poder dar um alento para esse pessoal, um direcionamento? O que ele faz? Ele cria os 10 mandamentos. E aí, quando a gente vê toda essa questão histórica, a gente vê por que o primeiro mandamento, qual que é o primeiro mandamento? Desculpa, como que ele começa os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Ou seja, eu sou o Senhor teu Deus. E aí vem o primeiro mandamento, qual é? E aí ele coloca lá, não terás outro Deus. Eu sou o seu Deus. Não é Deus Sol, não é Rã, não é Faraó, não é nada, não é gato. Sou eu o seu Deus. Então, Deus foi muito claro em colocar essa questão prescritiva, em dar um direcionamento e dizer, olha, não tem outro Deus, eu sou o seu único Deus. Tenho ciúmes de você. É a mesma coisa do camarada que ele é casado e anda com a foto de outra mulher na sua carteira. É estranho, né? Então, Deus ele quer exclusividade. Então, na vontade prescritiva, o Senhor ele exige essa exclusividade, né? E aí, os salmos eles são recheados aí de exemplos da vontade prescritiva, do qual também o rei Davi coloca no Salmo 40, que ele coloca, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Então, Deus ele tem a sua vontade prescritiva, no qual ele é muito claro em dizer para todos nós o que ele quer da nossa vida. Então, assim, com quem devo casar? Com quem é crente. Se você é salvo, você vai casar com quem é salvo. Se você casar com quem não é salvo, você está em julgo desigual, está em pecado. Acabou. Começa por aí. Você vai sofrer as consequências. Aquela coisa, sou submisso ao meu chefe, não gosto dele, vou pedir demissão. Está errado. Porque a Bíblia fala o quê? Devemos ser submissos aos nossos senhores. Outra coisa, o que o apóstolo Pedro lhe coloca? É preferível que você sofra fazendo aquilo que é bom, do que você sofrer fazendo aquilo que é errado. Então, Deus ele é muito claro em suas vontades prescritivas, não deixando aí nenhum tipo de dúvidas quanto ao que devemos fazer, se aquilo é certo ou é errado. E aí é interessante que quando a gente lê lá em João 9:31, do cego de nascença, que daí que acontece? Ele é chamado perante os fariseus ficam, não, mas você nasceu cego, e fica aquela dúvida que chama os pais, realmente era cego ou não era? Como é que pode Jesus, ele fazer esse homem voltar a enxergar, sendo que sempre foi cego? E aí ele faz uma declaração muito interessante, que ele coloca lá, que Deus não escuta pecadores. Ele falou, Deus não escuta pecadores, Deus escuta realmente aquele que faz a sua vontade. E é o mesmo que acontece conosco. Hoje somos pecadores? Somos, mas não somos escravos do pecado. Nós pecamos, mas nos arrependemos. E quando não nos arrependemos, Deus escuta a nossa oração? Não, de jeito nenhum. Nós precisamos nos arrepender para que o Senhor possa ouvir as nossas orações, né? Aí para os maridos agora, quando que Deus deixa de ouvir também as nossas orações? Segundo o apóstolo Pedro, quando tratamos as nossas esposas com amargura. Então, se você maltrata a sua esposa, se você trata ela com grosseria, se você não dá bom dia para ela, você levanta meio virado, meio provado aí, entendeu? Como diz os pentecostais. Irmão, você pode orar que sua oração não vai passar do teto, o Senhor não vai ouvir, porque está lá, se você trata a sua esposa com amargura, sua oração não é ouvida pelo Senhor. Então, todas essas prescrições que Deus coloca na sua palavra, são muito claras para que a gente possa trilhar uma vida mais tranquila e mais saudável. Davi, olha lá, sua esposa está te chamando, lá, obedeça agora, hein? Senão você já viu. Então, são muito claras nas Escrituras, de uma forma que a gente possa ter o norte e a gente possa seguir qual é a vontade do Senhor. Então, o que fica de lição para a gente com relação à vontade prescritiva do nosso Deus? É realmente buscar incessantemente, dia a dia, o conhecimento nas Escrituras daquilo que realmente seja da vontade de Deus. A semana passada eu tive um encontro com uma certa pessoa que veio querer apresentar uma parceria. E eu fiquei meio naquela, falei, estranho, né? Quem sou eu para esse camarada vir querer fazer uma parceria comigo? E aí fui orar e fui buscar nas Escrituras. E aí a gente faz o quê? Não pode haver comunhão entre luz e trevas.
E aí o Senhor foi claramente, não é da minha vontade. Agora, muito obrigado, sei que vai ser vantajoso para a minha pessoa, mas agradeço, a amizade fica, mas negócios à parte. E nós temos que buscar nas Escrituras. Nós temos que gastar tempo lendo a palavra de Deus, buscando a vontade de Deus. Senhor, é da sua vontade? É do seu querer? E busque nas Escrituras, porque a vontade prescritiva de Deus, ela está muito clara nas Escrituras, ela não está escondida para que você não possa saber se aquele rumo que você vai tomar na sua vida é da vontade de Deus ou não. Então, tem algumas coisas que nós precisamos, algumas considerações quanto à vontade prescritiva de Deus. Porque quando a gente lê o finalzinho do livro de Eclesiastes ele começa, né? Geralmente, alguns teólogos falam que é interessante você ler Eclesiastes é de trás para frente. Porque daí você começa a entender. Se você lê ele do início ao fim, você começa a falar, peraí, mas nada nessa vida vale a pena. Eu vou morrer, vou ser enterrado que nem o cachorro vai ter o mesmo peso do que eu, e aquela coisa toda, né? E aí é um livro pesado, meio triste, e começa a falar sobre, vem a velhice, começa a apagar a luz dos seus olhos, seus lombos começam a decair, os seus dentes começam a quebrar, e aí não tem sentido a vida. Eu vou deixar de viver porque é a melhor coisa, né? Mas no finalzinho ele coloca uma coisa interessante. A suma do livro, né? Qual o fechamento do livro? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, a nossa vida é assim. Se a gente não parar para temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, não serve de nada. E esse temer ao Senhor não é ter medo. Não é você olhar e falar, estou com medo de Deus. Não, mas o medo, vamos usar como exemplo. Imagina você quer aprender a tocar um instrumento, e aí chega o melhor professor ou professor daquele instrumento que você conhece. E ele fala para você, olha, estarei à sua disposição para dar aula para você. E você cria uma admiração tão grande, e você estuda com tanto afinco, de uma forma que você não quer decepcionar. Então, o seu amor por aquela pessoa, sua gratidão é tão grande, que você vive de uma forma a todos os seus dias serem dedicados para que aquela pessoa venha se agradar de você. Então, o temor de Deus nas Escrituras é esse temor reverencial, é você olhar para o Senhor com tanto amor, com tanta admiração pelo que Ele fez por você, que você busca todos os dias viver uma vida que realmente agrada a Ele, que suas atitudes venham refletir um amor por tudo que Ele tem feito por você. Então, esse temor teme a Deus, ou seja, ame ao Senhor de todo o teu coração, procure fazer tudo voltado para o Senhor, que todas as coisas que você faça, você leve o Senhor em consideração, que todos os seus pensamentos sejam permeados pela palavra de Deus, que tudo que você faça reflita a glória de Deus, e guarde os seus mandamentos, e aí você consegue viver de uma forma tranquila. Problemas virão? Muitos, porque o inferno todo se voltará contra você para colocar na sua cabeça que nada disso vale. Começa a pegar aquela semana que você fala assim, vou orar todos os dias, vou acordar mais cedo, se eu acordo às 5 da manhã, eu vou acordar às 4 e vou reservar 1 hora de oração e leitura da palavra, que assim ninguém vai me ligar, não vai tocar interfone, não vai ter nada, não tem nada interessante na internet, que à tarde começa a ter tribulação na sua vida. Geralmente é assim mesmo, mas fique firme, porque resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, algumas considerações importantes com relação à vontade prescritiva de Deus. Cumprir a vontade de Deus não é uma questão de opção. Nós não temos opção, nós temos que cumprir. Nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós não temos outra opção. O Senhor Jesus ele colocou, você tem que cumprir, pronto, acabou. Não é assim, será? Poderia fazer esse negócio aqui, né? Eu podia não pagar esse imposto, eu podia fazer isso aqui de uma forma, né, meio assim. Ou se eu olhar para aquela moça ali, conversar com ela escondidinho, ninguém vai saber, né? Ou falar, nossa, aquele rapaz é tão interessante, melhor que meu marido, né? Ele tem, né, barriguinha trincada, meu marido meio barrigudo, aquela coisa toda. Não, está errado. Está errado, não é por aí. Não é por aí. Então você não tem opção, você tem que cumprir a vontade de Deus. E todo filho rebelde, o que acontece? Castigo. Deus vai disciplinar. Muitas vezes você fala assim, estou tranquilinho, estou quietinho aqui, não vai acontecer nada, mas, como diz o pessoal, Deus vai te pegar na curva. E é naquele momento que você está mais tranquilo, achando que nada vai acontecer, o que acontece? O Senhor chega e fala, está aqui, vamos acertar as contas.
E se dê por feliz por Deus fazer isso com você, porque Ele só repreende aqueles que são seus filhos. Se você não vive uma vida de disciplina, se Deus não te disciplina, fique esperto. Fala, opa, preciso me converter, preciso mudar os meus caminhos, porque não sei se eu sou salvo. Então nós temos que ter essa vida dessa forma de submissão ao Senhor. Um outro ponto também, nem tudo que é revelado é prescrição, mas toda prescrição é revelada. O que significa isso? Nós temos um grande problema que muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, irmão, tem uma revelação para você. Deus me revelou tal e tal coisa, que não sei o que. E muitas vezes a pessoa, naquele afã de tentar descobrir a vontade de Deus e obedecer a palavra de Deus, ela acaba caindo nisso aí. E toda prescrição, toda a vontade de Deus já está revelada nas Escrituras. Então não existe profecia, não existe profeta que se levanta no meio da congregação para falar, olha, Deus revelou tal coisa, não. A profecia é revelada de Deus através da exposição da palavra de Deus no culto. E aquilo que Deus fala com você no íntimo, quando você se ajoelha no seu quarto, e você busca o Senhor, e Ele vai revelar para você. Então esse papo de que, eu tenho uma profetisa, um profeta, não sei o quê, fuja. Fuja porque é engano. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu me lembro de uma irmã muito querida, um casal querido, né? E eles uma sexta-feira, sim ou não, eles faziam uma reunião de oração na casa deles. E aí apareceu uma senhora lá, que disse que era profetisa, e ela fazia profecia para uns e para os outros, né? E sabe, quando a gente é mais novo, a gente não tem muita trava na língua, né? A maturidade faz com que a gente aprenda a ficar quieto algumas coisas. E ela chegou um dia para mim e falou, olha, varão, tem uma profecia para você. Eu falei, só um minutinho. Eu não tinha um celular com os recursos que tem hoje, né? Peguei um papel na Bíblia assim, a caneta, falou, o que você vai fazer? Eu vou anotar a data, e o que você está me falando, porque a Bíblia fala que se não cumprir a profecia, eu posso matar o profeta, né? Eu vou atrás só para te matar. É uma loucura, não podia falar isso, né? Mas são questões, né, que acontecem na nossa vida que a gente tem que ficar esperto, que o diabo, ele vem para enganar. E muitas vezes vem vestido de anjo de luz, vamos assim dizer, de pessoas esclarecidas, mas está errado, não é isso. A vontade de Deus, ela é toda revelada através das Escrituras. Não tem outra forma. Então, assim, se você falar, eu vou falar com fulano porque Deus revela para ele, mentira, não revela. A não ser se o seu coração estiver muito duro. E aí você fica esperto. Se você estiver muito em pecado e coração duro, Deus vai usar até uma mula para falar com você. Deus vai arrumar, entendeu? Para poder trazer você para o caminho. Mas aí a dureza do seu coração. É o pecado que endureceu tanto o seu coração, que Deus vai usar todos os meios que Ele tem para fazer você voltar para o caminho. Mas caso contrário, se você busca o Senhor diariamente, se você tem uma vida de comunhão com o Senhor, você não precisa buscar outra revelação, a não ser o que já está nas Escrituras. Um outro ponto também, que os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo do nosso conhecimento. Por isso que, assim, hoje eu não trouxe, mas sempre todas as minhas aulas eu trago que é a questão de perguntas e respostas bíblicas. Por quê? Nós temos que buscar dia a dia qual é a vontade do Senhor, quais são os mandamentos do Senhor, quais são os preceitos do Senhor, porque isso vai ficando enraizado na nossa mente. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Você já passou por uma situação em que você pode estar numa situação de tristeza, alguma coisa, e começa a ver versículos que consolam o seu coração, na sua mente? E você lembra e fala, poxa, eu não lembrava desse versículo, mas começa a ver. Ou momentos que você está conversando com alguém, que você está trazendo consolo, evangelizando, e vai aparecendo versículos na sua cabeça que você nem imaginava que você lembrasse. Isso daí o que é? É o Espírito Santo que traz à memória tudo que você estudou, tudo que você leu. Agora, o Espírito Santo não vai trazer à tona aquilo que você não estudou, aquilo que você não leu, aquilo que você gastou tempo. Então, nós precisamos, sim, trazer todos os preceitos do Senhor para que a gente possa ter a nossa memória e, quando tiver momentos difíceis na nossa vida, a gente possa trazer à memória essas questões. Tempo atrás, eu passei por uma situação complicada, e eu não sou de chorar por tristeza, não, choro de emoção. Se eu fico triste, eu não choro de jeito nenhum, mas esse dia eu também não perco o sono. Pode morrer quem for, que deu o horário do meu, eu vou dormir, né? E como minha esposa diz, é falecimento, eu durmo e não acordo de jeito nenhum, né? Pode cair a casa, tudo que eu não acordo. E esse dia eu não consegui dormir.
Era 2h30 da manhã, eu fui para a sala, eu tenho minha poltrona lá de oração, lá que eu falo que é meu Getsemane, né? E fui lá conversar com o Senhor, mas interessante que assim, o Senhor começou a trazer à minha memória tantos versículos que eu não imaginava, mas assim, foi uma enxurrada de versículos, que aquilo lá me trouxe um consolo tão grande, e aquilo consolou meu coração, que eu falei, olha, a melhor coisa a fazer é descansar no Senhor, e fui para a cama e dormi. Dormi pouco tempo, acordei refeito, e aquela minha tristeza tinha passado. Então, nós devemos investir tempo, sim, buscando os preceitos do Senhor. Esse precisa ser o nosso alvo. Se você vai investir seu tempo em alguma coisa, invista em conhecer ao Senhor, seus preceitos, a sua vontade, o que Ele quer para a sua vida. Que isso vai tornar a sua vida muito mais agradável, muito mais tranquila e feliz. Lembrando, tranquilidade não é ausência de problemas, mas é a tranquilidade em meio aos problemas. E uma outra questão também, em detrimento do pecado que em nós habita, nem sempre a vontade de Deus é cumprida. Infelizmente, irmãos, o pecado, ele habita em nosso coração. E é como uma semente. Se a gente vai alimentando essa semente do pecado, essa vontade prescritiva de Deus, ela muitas vezes não é cumprida. E aí nós vamos, muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu estou perto do Senhor, caminho com o Senhor, mas o seu coração está duro. Você continua em pecado, você não busca o Senhor. E um dia eu vi um pregador falando que, infelizmente, a igreja é o maior celeiro de pecador e de perdidos. Porque, infelizmente, assim, a igreja é um ambiente gostoso. A gente senta aqui, tem ar-condicionado, pessoas estão bem arrumadas, ninguém tem problemas, todo mundo é bem-sucedido, ninguém aqui fala besteira, eu tenho um linguajar pesado. É um ambiente gostoso, então todo mundo quer vir aqui. Então, vir à igreja só é fácil, é tranquilo, é bom, é gostoso. Mas o andar com Deus diariamente, isso exige dedicação, disciplina. E todos os dias nós temos que fazer morrer dentro de nós a nossa natureza pecaminosa, para que a vontade prescritiva de Deus ela possa ser cumprida. Que tenhamos prazer em cumprir a vontade de Deus. Irmãos, eu trabalho numa área em que a corrupção é generalizada, é escancarada. As pessoas, às vezes, é normal isso daí. Eu era síndico de um determinado condomínio, e aí eu chamei umas empresas para fazer a pintura. E aí uma determinada empresa lá chegou e apresentou um orçamento de 450 mil para fazer a pintura. E aí, ao final da conversa, o cara olhou assim, quanto que é a sua parte? Eu falei, desculpa, não estou entendendo. Quando? Não, porque geralmente o pessoal pede 10% do valor. E isso se torna muito comum no meio. E para as pessoas isso daí assim, sabe, tranquilo, não tem problema nenhum, pode fazer. E às vezes você está passando por uma situação financeira assim que você fala, poxa, 45 mil ia dar, ajudar a pagar uma luz, uma água, né, coisinha assim, né, comprar uma coisinha ali, outra lá, você fica nessa. Mas e é aquela coisa, você fala, poxa, né, dá até para dar o dízimo desse valor. Irmãos, às vezes é dessa questão. A gente cria essas coisas e o diabo fica ali tentando na sua cabeça. Pega aí, não tem problema, ninguém vai ver, isso é comum, todo mundo faz. E nós temos que matar essa semente do mal que habita em nosso coração dia a dia. Dia a dia. Para que no nosso coração venha ter o temor do Senhor. Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi quando adolescente, que quando a gente gosta de alguém, a gente tem que ter um versículo que nos une a essa pessoa. Então, eu tenho um versículo com a minha mãe, tenho um versículo com meu pai, com minha esposa, né? E a minha sobrinha, por parte da Aline, ela teve uma filha agora, a Marina está com 1 ano de idade. E eu dei uma Bíblia de presente para ela e já coloquei que o nosso versículo é o Salmo 86:11, que é: ensina-me, Senhor, os teus caminhos e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração a só temer o seu nome. O que eu quero ensinar para ela é que ela peça todos os dias ao Senhor para que Ele disponha o coração dela a só temer o nome do Senhor, ou seja, todas as coisas se tornarão inúteis, desprezíveis, porque o foco dela será somente o Senhor. E essa tem que ser a nossa oração diária, para que a vontade prescritiva de Deus seja feita na nossa vida, a gente possa cumprir a vontade prescritiva de Deus. Mas não só a vontade prescritiva, mas também tem a vontade decretiva de Deus, que ela se refere aos decretos de Deus, né, os planos pelos quais Deus realiza a história da humanidade. Eu fico impressionado
quando eu leio a genealogia de Jesus Cristo, e eu começo a ver a história de cada um dos personagens que aparece ali na genealogia. Todos eles passaram por dificuldade, todos eles passaram por situações difíceis, todos eles passaram por guerra, mas Deus fez o quê? Houve a preservação, Deus preservou, Deus conduziu para um caminho para que o plano da salvação pudesse ser realizado e estivéssemos todos nós aqui sendo favorecidos por esse plano da salvação. Eu gosto muito de uma série do Dr. Charles Swindoll, que é Os Heróis da Fé. Hoje são 9 volumes, né? E aí tem a de José, que é excelente. E aí ele fala sobre como que Deus, na sua ação, né, transformou um mal, uma maldição, numa bênção, que foi o fato dos irmãos de José terem lançado ele dentro de uma cova, depois vender para uma carruagem que estava passando, e aí José se torna o segundo homem do Egito, para que toda a linhagem de Jesus Cristo pudesse ser preservada. Então, muitas vezes, a gente começa a ver a vontade decretiva de Deus, que nós não conhecemos, e a gente não entende o que está acontecendo, mas a gente sabe que Deus tem um plano redentor lá na frente, Deus tem um plano de bondade e misericórdia para todos nós. Então, a gente começa a ver que a vontade de Deus foi a nossa salvação. A gente vê que o plano da salvação, a expiação do Cordeiro, antes da fundação do mundo, Deus já tinha isso em mente. E o interessante, quando a gente olha para a vontade decretiva de Deus, é saber que cada um de nós, lá na eternidade, o Senhor já havia escrito o nosso nome no seu livro para salvar. Deus convergiu para que todas as coisas em nossas vidas caminhassem para o caminho da salvação. E o interessante é que até o nosso nome, seu nome, se você não gosta do seu nome, sabe que foi Deus quem determinou que você chamasse assim. Eu, na minha adolescência, eu sofri um bullying danado, porque eu estudava só com gente que não prestava, né, no Colégio Olavo Bilac. Então, meu Antúlio, né, era Fúlio, Antúrio, Entúlio e tudo mais que o pessoal zoava comigo, e muitas vezes chegou um momento que eu sentia raiva do meu nome. Falei, poxa, não precisava chamar outro nome, né, para chamar. Poderia ter qualquer outro nome aí, né, que seria melhor do que esse. E o presbítero que me acompanhava, ele me ensinou isso. Ele falou, não, o seu nome foi Deus que determinou, não foi seu pai e sua mãe. Foi Deus que determinou que você teria esse nome. Então, essa é a vontade decretiva de Deus, que muitas vezes nós não conhecemos, mas que Deus nos guia de acordo com a vontade de Deus. E quando olhamos as Escrituras, qual é a característica, quais são as características, né, da vontade de Deus? Ela, o que ela é? Boa, perfeita e agradável. E o que nós temos que fazer diante da vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus? Descansarmos na presença do nosso Deus. Nós temos que descansar. Quando nós lemos o Isaías 46, não vou ler todo o capítulo, né? Mas ele começa a traçar toda a soberania de Deus. Deus, desde o nosso nascimento, a nossa mocidade, a nossa fase adulta, a nossa velhice, Deus nos carregando no colo. Então, essa vontade decretiva de Deus, nós não conhecemos, e muitas vezes também não devemos de perguntar a Deus por que as coisas acontecem. Qual que é o texto bíblico que podemos utilizar? Quando a gente lê a história de Jó, ele começa a questionar o Senhor. Depois que o Senhor começa a apresentar para ele que ele teria sua vida restaurada, e Jó começa, Senhor, por que aconteceu isso? E aí Deus passa ali 12 capítulos questionando a Jó. Jó, onde que você estava quando eu criei o mundo? E aí começa todas aquelas perguntas, mostrando toda a soberania dele perante Jó, e dizendo a Jó, eu não tenho que dar satisfação do que eu faço para você. E aí no final Jó faz o quê? Ele fala, bem sei que tudo pode, se nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Então nós temos que ter essa atitude como Jó, diante dessa vontade decretiva de Deus, quando Deus decreta, já tem decretado tudo o que vai acontecer em nossas vidas. Então, irmãos, nós temos que descansar o nosso coração. Ontem eu fui tem um advogado que eu trabalhei com ele, que ele se tornou um grande amigo, mas aquele amigo que a gente tem um apego muito grande, me ensinou muita coisa, só que ele tem um problema, 2 na verdade, né? Ele é maçom e muçulmano, é o MM, eu falo que ele é encapetado ao quadrado, né?
Mas assim, ele é uma pessoa muito boa comigo. E ele montou um segundo empreendimento, né? E ele me chamou lá para a inauguração desse empreendimento. E a gente passei a manhã toda conversando com ele. E quando eu saí, eu parei e falei, poxa vida, e pensar que eu não vou passar a eternidade com ele. Isso doeu no meu coração, né? Mas aí entra nessa questão da vontade decretiva de Deus. Se for da vontade de Deus a salvação desse homem, Deus vai quebrá-lo, Deus vai tirar do islamismo, Deus vai fazer com que ele se arrependa dos seus pecados e ele volte ao Senhor. Eu não deixo de pregar para ele, não deixo de falar de Deus para ele, não deixo de apresentar o plano da salvação para ele. Isso jamais devemos de fazer. Deixar de pregar o Evangelho. E é justamente por não conhecermos a vontade decretiva de Deus que nós temos que espalhar o Evangelho e falar do Senhor para todo mundo. Não podemos nos omitir, porque é um grande erro daqueles que se dizem conhecedores da doutrina calvinista, da doutrina da graça, e falam, não, eu não vou pregar o Evangelho porque Deus já decretou já quem vai ser salvo, quem não vai, então não vou perder meu tempo com isso, vou fazer outra coisa. Não, não é bem assim. Quando a gente olha na história das missões, todos os grandes missionários, eles eram calvinistas. Todos eles eram adeptos da teologia da graça. Então, nós temos que, independente se Deus vai salvar ou se não vai salvar, nós não sabemos isso. Como tem muita gente que pode estar aqui que não é salva. Nós não sabemos, não podemos julgar. Mas temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que levar o Evangelho a todos. E aí, quais são as características, né, dessa vontade decretiva de Deus? Ela é sempre cumprida. A vontade decretiva de Deus, ela é sempre cumprida. Por quê? Porque Deus é quem decreta. E como eu disse agora aqui, todos os planos de Deus são cumpridos. Se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir independente se o inferno inteiro se levantar contra você. Deus vai cumprir seus planos. E não tem jeito de fugir. Então, a vontade decretiva de Deus, ela é sempre cumprida. E não adianta você tentar alterar o curso da vida, tentar fazer as coisas que não vai adiantar. Lembra de Jonas? Tentou fugir do Senhor, mas o Senhor fez o quê? Arrumou um grande peixe para engolir esse homem e colocar ele no caminho. Eu tenho um exemplo de um amigo que eu sempre morei ali no centro da cidade, né? Então a gente tinha um campinho que jogava bola, que jogava o pessoal da favela do Banhado contra a nossa turma. E lá eu conheci um amigo chamado Valdir. Já viu? Todo Valdir é meio perdido assim, né? Só que o apelido dele era Tião Macalé, porque ele só tinha um dente na frente, era um negão forte, né? E era legal, porque quando a gente tinha alguma festa, alguma coisa assim, era legal estar com o Tião Macalé, porque se você briga, ele sempre ganhava as brigas, né? Então a gente estava do lado dele. E aquela coisa, jogava o Tião na frente, ele descia a mão do pessoal e a gente ficava por trás, né? E aí o Tião Macalé começou a andar com um pessoal meio estranho. E aí deixamos de andar com ele, e um dia ele foi para uma praia aqui no litoral, e ele tinha tomado um chá de cogumelo lá, estava loucão, e bateu a cabeça numa pedra e ficou na cadeira de rodas. Os pais eram crentes. E aí eu fiquei uns 4, 5 anos sem vê-lo. Um dia ele apareceu na rua de casa, na cadeira de rodas. Aí eu falei, Tião. Ele falou, não é Tião, meu nome é Valdir. Eu falei, desculpa aí, cara. E aí ele começou a falar, Deus precisou me colocar numa cadeira de rodas para que eu voltasse para o caminho dele. Então, essa é a vontade decretiva de Deus. Deus tinha o plano da salvação desse rapaz. E aí Deus teve que fazer o quê? Você vai sentar numa cadeira de rodas agora, porque você vai voltar para o meu caminho. Mesmo pelo braços de outras pessoas, mas você vai voltar para mim. Então, é aquela questão, se é da vontade do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. E isso tem que trazer tranquilidade aos nossos corações. Nós temos que descansar no Senhor. E vivemos uma vida de tranquilidade, nos livrando da ansiedade, sabendo de que Deus tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem que antes passe pela mão do Senhor, sem que antes tenha um amém de Deus. Lembrando que cada fio de cabelo branco que tem na sua cabeça, cada folha da árvore só cai se Deus permitir. Se Ele tem o cuidado com coisas tão pequenas, tão insignificantes, imagina as grandes. E Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Eu gosto muito de ler o Pentateuco quando começa a falar sobre os detalhes do tabernáculo. Que a mesa tinha que ter uma gravura assim, que tinha que ter certos tipos de detalhes nos tecidos. Isso demonstra o quê? Que Deus ele é detalhista. E isso também se volta para a nossa vida. Aquilo que para você, às vezes, você fala assim, Deus não está se importando porque é um detalhe assim tão pequeno. Deus se importa.
E Deus cumpre a vontade dele nos detalhes da sua vida. Então, essa vontade decretiva de Deus, ela sempre é cumprida, seja nas grandes coisas da sua vida, como nas pequenas coisas que muitas vezes para você ou para terceiros são insignificantes, mas Deus cumpre. E não adianta, pode acontecer o que for, porque Deus tem o comando de todas as coisas. Essa ideia da vontade decretiva dela, né, o conceito de vontade decretiva, não pode gerar um certo comodismo na pessoa, porque ela sabe que Deus vai fazer a obra na vida dela. E aí ele encolher a mão naquilo que é responsabilidade dele. Isso tem esse perigo, tem esse perigo. Porque assim, nós temos que também ter aquela coisa, foi muito boa a colocação do Rogério. Existe a vontade de Deus, mas existe a nossa responsabilidade. Então é aquela coisa, eu estou estudando para o concurso, eu vou descansar, Senhor, se o Senhor decretou que eu vou passar, independente de estudar ou não. Não é assim. Não passa. A gente ouve aqueles testemunhos e fala assim, não tinha comida na minha mesa. De repente bateram na porta de casa e alguém com uma cesta básica. E aí pode criar na cabeça de quem não entende que basta ele ficar esperando. Mas não sair às 6 da manhã para entregar currículo para uma empresa. Mas aí é aquela coisa, a ausência de conhecimento bíblico leva isso daí. Porque o que diz a palavra de Deus? Aquele que não trabalha não come. É ou não é? O que o Senhor Jesus falou? Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. É do suor do seu rosto que você tem que comer. A Bíblia coloca isso daí. Você tem que trabalhar com afinco. Então, aí entra na questão da ausência de conhecimento bíblico. Aí a gente volta lá na vontade prescritiva. Eu coloquei que nós temos que buscar dia a dia. O alvo do nosso conhecimento tem que ser a vontade de Deus. Pode falar. Temos que fazer. Então, assim, se eu trabalho, eu tenho que sempre me esforçar, estudar todos os dias, eu tenho que me aperfeiçoar para que eu possa honrar a Deus com isso. Então, existe uma responsabilidade do ser humano, mas existe também a decretação de Deus. Então, é a busca busca do conhecimento da vontade de Deus que vai fazer com que não caiamos nesse erro. Então, se você fala assim, Deus decretou, vou ficar sossegado, vou ficar em casa, o camarada que arrumou uma namorada, não escova os dentes, não penteia o cabelo, não toma banho, não passa perfume, não se arruma, como é que vai achar uma namorada? Aí fica difícil. Né? Então, assim, tem que ajudar também. Deus decreta, mas você tem que ajudar. Começa por aí. Entendeu? Então, assim, existe a nossa responsabilidade. Eu sou contratado por uma empresa, não estudo, não faço nada, como é que vai ser? Como é que eu vou desenvolver? E aí o nome de Deus não vai ser glorificado. Eu não esqueço a época que eu era bancário, eu tinha um gerente de um outro banco, que eu sempre almoçava com ele, porque ninguém gostava desse cara. Eles falavam que ele era a 7ª besta do Apocalipse, que era ruim mesmo, o bicho era ruim. Mas eu gostava dele, gente boa pra caramba comigo, a gente sai para almoçar. Ele um dia falou, cara, os funcionários do banco que eu mando embora por roubo, a maioria deles são evangélicos. Então, assim, essa ausência de conhecimento, essa ausência da busca do conhecimento da vontade de Deus e conhecimento da Bíblia, que leva a esses erros, que nós temos que saber separar. Então, assim, não é porque Deus decretou que eu vou... Deus decretou minha cura, legal, então não vou no médico, eu preciso do médico. Porque Deus vai me curar através dos médicos. Deus vai usar as pessoas para trazer as bênçãos para a minha vida. Como esse meu amigo, que é maçom e muçulmano, me abençoou muito. Eu aprendi muito da advocacia, aprendi a ser advogado com ele, e aí eu vou falar, não, ele é um demoniado, aí não vai me ensinar. Ensinou, por quê? Porque Deus dispôs o coração dele a me ajudar. Então, é aquela coisa, nós temos que estar atentos a tudo que Deus faz. Como Deus usa as pessoas. E como Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É igual aquela história daquela senhora que foi na rádio, né, evangélica, pedindo uma cesta básica, que estava passando por dificuldade, não tinha como trabalhar, uma situação diferente. E ela falou, olha, que Deus abençoe aquele a quem Deus tocar no seu coração. E um satanista pegou e falou, vou mandar para ela. E aí comprou a melhor cesta básica, se me deu aquela caprichada, me mandou entregar na casa dela. E ele falou para os entregadores, a hora que chegar lá e ela perguntar quem mandou, vocês vão falar, foi Satanás que mandou te entregar. E aí elas chegaram lá, entregar, e a mulher nada de perguntar quem mandou. E não perguntava, os caras ali, falei, e agora, né?
Aí ele falou para ela assim, minha senhora, a senhora não vai perguntar quem mandou? Ela falou assim, olha, meu senhor, quando Deus decreta, até o diabo obedece. Então é por aí. Então, quando Deus decreta, não tem jeito. Até o diabo obedece. E é assim a nossa vida. Por isso que temos que ter essa tranquilidade. Por isso que temos que descansar na providência divina. Quando Deus decreta na sua vida que vai haver salvação, fique tranquilo. A outra coisa, muitas vezes também a vontade decretiva de Deus, ela é secreta. Nós não sabemos. Como a questão de salvação. Quem vai ser salvo? Não sabemos. Não podemos apontar, fulano é salvo, não é salvo. Não tem. Eu lembro que, quando eu fazia algumas matérias isoladas no CTVAP, né, um aluno lá perguntou para um determinado pastor, falou assim, o Edir Macedo lá, ele não é salvo, né, vai para o inferno. Ele falou assim, mas quem falou? Quem falou que o Edir Macedo não é salvo? Não sei. Não sou Deus para dizer se ele é salvo ou se ele não é. Então, nós não podemos. A vontade de Deus, muitas vezes, ela é secreta, mas muitas vezes também ele escancara à nossa frente. E uma outra questão também, que a vontade decretiva de Deus nos guia. Então, você pode ficar tranquilo, porque se você dispor seu coração a buscar a Deus, se você vai lá e diz ao Senhor, Senhor, eu quero cumprir a sua vontade, e você tem essa disposição no seu coração, a só temer ao Senhor, você pede diariamente para que Deus revele a sua vontade, para que Deus te guie na verdade dele, a vontade decretiva de Deus, mesmo sendo secreta, ela vai te guiar. Ela vai te apontar o caminho que você deve seguir e você não vai sair desse caminho. Eu, quando comecei a fazer o cursinho pré-vestibular, olha a loucura, gente, eu queria fazer engenharia aeronáutica no ITA. E aí descobri que na Igreja Batista de Sião tinha um cursinho lá, onde só tinham 6 alunos, e a maioria dos professores eram professores do ITA, vamos para lá. E aí estudava química, física, o dia inteiro, aquela coisa toda. Eu falei, mas gente, mas o que eu vou fazer isso daí? E eu comecei a buscar a vontade de Deus, e tinha alguns irmãos da igreja lá que oravam por mim. E aí um dia, do nada, eu abri uma revista da Veja, tinha lá uma biblioteca no advogado com um livro escrito Filosofia do Direito. Eu falei, nossa, mas tem filosofia do direito? E comecei a pesquisar, até no supermercado. Um dia eu achei lá arroz direito. Tudo parecia direito na minha vida. E Deus guiou. Graças a Deus. Graças a Deus. E a primeira aula que eu tive na faculdade foi do quê? Filosofia do direito. Me apaixonei. Me apaixonei. Foi algo assim que me encantou e que me encanta até hoje. Então, a vontade decretiva de Deus nos guia. Ela nos coloca no caminho da vontade dele. Até mesmo com quem você vai casar. Quem que imaginava que uma moça saindo lá da igreja presbiteriana da Lapa, em São Paulo, ia aparecer na Cristã Evangélica no centro, no domingo de manhã, sem energia, eu ia olhar para ela e me apaixonar por ela? Foi no caso minha esposa. E a coitada está comigo até hoje. Não sei se foi bom para ela, mas para mim foi excelente. Né? Mas a vontade decretiva de Deus, ela vai te direcionar no caminho correto. Ela vai te direcionar. Mas para isso você tem que dispor o seu coração a estar na presença do Senhor. Buscar o Senhor, não ter nenhuma preocupação. Mesmo que esse caminho, você fale assim, eu não estou compreendendo esse caminho. Vai ser da sua vontade isso mesmo? Isso que o senhor quer? Tem certeza? Vá. Vá. Se Deus está te guiando, Ele vai fazer com que todas as coisas venham convergir para isso e vai te dar tranquilidade. Então, irmãos, nós temos que descansar o nosso coração nesse sentido. Muitas vezes não vamos saber qual que é a vontade de Deus. Não vamos saber. Muitas vezes a gente tem um plano na vida, uma pessoa extremamente promissora, aquela coisa toda, daqui a pouco a pessoa morre. Você fala, poxa, como assim que essa pessoa morreu? Não sabemos qual que era a vontade de Deus. Então, essa vontade decretiva de Deus, ela determina quando você vai nascer, o que você vai fazer da sua vida e o dia da sua morte. Você nunca vai fugir do dia da sua morte. Então, ela traz até tranquilidade ao nosso coração, mesmo diante da morte de entes queridos. Porque você sabe que ali foi cumprida a vontade do Senhor. Ninguém morre se não for da vontade de Deus. Então, esse estudo das vontades, vamos dizer, do Senhor, ela tende a trazer paz e tranquilidade ao nosso coração, mas também traz a responsabilidade de que eu sei que a vontade do Senhor está escancarada nas Escrituras, e eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Custe o que custar. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus. E muitas vezes você vai ser incompreendido, você vai remar contra a maré, você vai lutar toda contra uma sociedade que é corrupta, uma sociedade que aquilo que é errado para eles muitas vezes é certo,
mas você está ali firme no seu posicionamento. E Deus abençoa quando agimos dessa forma. Lembra de Daniel? Daniel falou, não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. E aí ele falou, não vou me contaminar, e nessa contaminação, o que Deus fez? Fez com que ele fosse jogado lá em cima, entre os poderosos daquele reino em que estava sendo como disciplina do seu povo. E Deus faz isso. Então nós temos que ter o nosso firme posicionamento, nós temos que sermos incorruptíveis, nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes não vão aceitar, vão nos criticar, vão falar que estamos errados. Ah, você é inflexível, não pode ser assim. Mas não, temos que agir desta forma. Se Deus mandou, nós temos que cumprir. Se está nas Escrituras, vamos cumprir. Ah, não é bem assim. Não, porque agora eu estava vendo agora um determinado pregador dizendo, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Porque se você não lê a Bíblia em Cristo, não serve nada. Lorota. Isso é coisa demoníaca. Isso é teologia do inferno, que serve, sabe para quê? Para destruir aquilo que Deus tem para a sua vida. É para tentar tirar você do caminho. E muitas vezes as pessoas não querem estudar a Bíblia, não querem ver, porque a Bíblia é um espelho. Levanta de manhã e olha no espelho para você ver se vai ver uma coisa boa. Não vai. Vocês vão ver uma figura feia ali na frente. Ninguém quer ver. Todo mundo quer se ver bonito no espelho. E a palavra de Deus ela vai mostrar quem que você é. Então, por isso que eles querem destruir as Escrituras. Mas a vontade de Deus sempre vai permanecer. A vontade decretiva de Deus, ela vai acontecer na sua vida, não importa o que acontecer. E nós temos que descansar o nosso coração nessa vontade do Senhor. Alguma dúvida? Alguma discordância? Foi menos polêmica do que minha última aula, hein? Tranquila. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Que Deus os abençoe. Um excelente domingo a todos.